Olá pessoal, boa noite a todos. Carlos Vinha, Fabrício Bastos, Alessandro Pinage, só fera aqui hoje. Vamos lá, Vinícius, Carlinhos de novo. Pessoal, boa noite a todos. Obrigado para vocês também, obrigado pelo carinho. Fabrício Bastos, falando que minhas aulas são excelentes. Deve ser uma piada. O cara é uma fera do processo civil brasileiro. Mas obrigado pelo carinho. Vamos lá, todo mundo entrando. Alessandro Pinage, sigam esse cara. Alessandro Pinage, que ele é um grande professor de administrativo, faz os periscópios muito bons, de muita qualidade técnica. Pessoal, o tema de hoje está lá dentro da culpabilidade, imputabilidade. E a imputabilidade, ela nos remete a outros temas. E as perguntas que eu recebi hoje versam sobre esses outros temas que a imputabilidade tangencia. Eu recebi algumas perguntas, selecionei 3 do pessoal que faz o curso online sobre o tema, e das 3, 2 são sobre embriaguez. As espécies de embriaguezes que existem, não é? E outra sobre a questão da teoria que também é estudada na embriaguez. Gabriel, onde é que estuda a embriaguez? A embriaguez é estudada dentro da imputabilidade. Muito bem, vamos ver tudo isso. Vamos começar, já são 10 horas e 2 minutos. O tema de hoje, portanto, é imputabilidade. E dentro de imputabilidade, a Viviane de Brasília perguntou: Gabriel, eu gostaria que você repetisse as fases da embriaguez, porque eu acho que quando eu copiei, eu me confundi, copiei errado. Então vamos lá, todo mundo prestando atenção, anote, eu vou falar devagar para você anotar. Viviane, você que está aí assistindo, vou tirar sua dúvida. A embriaguez, ela tem 3 fases. Ela é alocada, ela é estudada dentro da imputabilidade, não é? É a embriaguez, seja ela qual for, que vai retirar ou não a imputabilidade do agente. Imputabilidade vem da noção de Zurechnung, do direito alemão, que significa imputação, atribuição, a atribuição de responsabilidade penal. O Código Penal, ele não conceitua a imputabilidade, ele faz o inverso, ele conceitua a inimputabilidade. E depois de conceituar a inimputabilidade, o Código Penal está aqui, lá no artigo 28, por exemplo, não é? Ele diz que não excluem a imputabilidade penal, a emoção e a paixão e a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substâncias análogas. Professor Renato Porto, que alegria você estar aqui, meu amigo. Obrigado pela presença. Sigam esse cara que é um grande professor de consumidor. É uma fera. Renato Porto. Muito bem. E aí, a embriaguez, ela tem 3 fases, como se costuma dizer em doutrina. Quais seriam as fases da embriaguez, senhores? A primeira fase da embriaguez é a fase chamada fase da excitação. O que seria, Gabriel, a fase da excitação da embriaguez? A fase da excitação é também conhecida como a fase do macaco, que é aquela fase onde o nome sugere, a pessoa que está embriagada, ela fica excitada, ela fica num estado de alegria, não é? Então a fase também conhecida como fase do macaco, vocês podem citar em prova que isso é doutrinário, fase da excitação ou do macaco, onde o agente embriagado é tomado por uma alegria extrema, incontrolável, que refoge ao seu controle, não é? Ele perde os meios e os freios inibitórios. Passa-se depois a segunda fase, que é a fase da depressão. A fase da depressão, amigos, você que perguntou, Viviane, é também conhecida como a fase do leão, onde o sujeito fica bravo. Ele também perde os freios inibitórios, mas ele não está somente alegre como estava na primeira fase. Agora está numa fase de bravura. Ele fica bravo, por isso conhecido como a fase do leão,
que é a fase da depressão. Então, a primeira fase é a fase da excitação, onde o embriagado está num estado de alegria, em que é conhecida como a fase do macaco. A segunda fase que eu acabei de falar, Viviane e demais, é a fase da depressão, onde a pessoa fica brava, o agente embriagado fica bravo, que é conhecido como a fase do leão. E a terceira e última fase, Viviane, não sei se você copiou certo ou errado, mas fica aí para você a última forma. É a fase do sono. A fase do sono letárgica, também conhecida como a fase do porco. E por que porco? Porque na fase do sono, o agente é tomado por um sono incontrolável. Ele dorme e ronca. É a representação. Então são as três fases da excitação, da depressão e do sono. Você pode também denominá-las ou fazer a ligação macaco, excitação e porco, tá bem? Então, ditas as três fases, vamos prosperar para a segunda pergunta. Gabriel, repete pela última vez. Primeira fase, excitação, fase do macaco. Segunda fase, depressão, fase do leão. Terceira fase, fase do sono, que é a fase do porco. Muito bem, amigos. Uma pergunta do Roberval de Curitiba. A pergunta do Roberval, ela já demanda uma análise mais aprofundada, tá bem? Mais dogmática. Ele pergunta... as espécies de embriaguez são 4 ou 5 embriaguezes, tal, parará, entendi cada uma delas. Fez um texto grande aqui, eu vou resumir. E aí, diz que entendeu perfeitamente que na embriaguez que decorre de caso fortuito, a imputabilidade pode ser excluída conforme dispõe lá o artigo realmente 28 do Código Penal, não é? Parágrafo. Aí ele pergunta assim: eu posso usar a teoria da actio libera incausa na embriaguez que decorre de caso fortuito? E aí? Ele quer saber se aquela teoria da actio libera incausa, não é? Não vou escrever porque vocês sabem escrever, como se fala actio libera incausa. Ele quer saber se pode usar na embriaguez que decorra de caso fortuito ou força maior. Roberval, vamos lá. Essa teoria, ela, na verdade, deixa eu falar um pouco sobre essa teoria para poder encaixar a resposta à sua pergunta. Essa teoria, ela veio para tentar solucionar uma questão insolúvel. Por quê? Quando se fala isso, quando se fala em embriaguez, e aqui eu quero que vocês prestem muita atenção aqui, para não terem dúvidas depois, porque o tema não é simples. Essa teoria, quando se fala em embriaguez, não é a pessoa que está alegrinha, que está, bebeu um pouco demais, a pessoa ficou alta, não. Embriagado é embriagado. O embriagado é a pessoa que está sem ter noção, sem ter a plena consciência do que está à sua volta. E o problema é que dói a vontade de consciência. Que é a pergunta depois, a última do Alexandre de Belém. Ele quer saber, eu vou responder as duas juntas, se a actio libera incausa é compatível com dolo. Na verdade, se a pessoa está embriagada, ela não tem consciência do que está fazendo. A pensar assim, uma pessoa que desse causa a um crime no estado de embriaguez, ela, se não tem consciência, ela não poderia ser responsabilizada penalmente. É bem verdade que dolo é a união dos elementos de vontade e consciência. Entretanto, os elementos de vontade e consciência, Roberval e Alexandre de Belém, estão sempre juntos. Se faltar ao agente consciência, também não tem vontade. Como assim, Gabriel? Eu só posso ter vontade de matar você envenenado se eu tiver consciência que estou colocando na sua comida veneno. Eu só posso matar você
atropelado se eu tiver consciência que eu estou dirigindo o veículo automotor em sua direção propositadamente. Se na embriaguez falta ao agente consciência, justamente por estar embriagado, não há vontade. E aí chegamos à seguinte questão. Ora, se falta ao agente consciência, não haveria como atribuir a ele a responsabilidade penal, porque eu estaria incidindo em responsabilidade penal objetiva. Eu não posso atribuir a ninguém um resultado criminoso sem que essa pessoa, sem que o agente tenha agido com dolo, ou no mínimo com culpa, não é? Só que jamais seria viável a aceitação dessa ideia. Como é que uma pessoa embriagada, que dá causa a um resultado criminoso, não vai ser penalmente responsabilizada por aquele resultado? E aí? Vou repetir. Como é que uma pessoa que está embriagada e provoca um crime não pode ser penalmente responsabilizada? É inaceitável. E aí surge essa teoria para tentar resolver essa questão. Ora. Na verdade, a análise do dolo do agente não é no momento em que ele praticou o crime. Até porque, vamos ser sinceros, é inviável analisar o dolo. É inviável buscar a consciência porque ele não tinha consciência. Por que não tinha consciência? Não tinha consciência porque porque estava embriagado. Então, actio libera in causa, que significa ação livre na causa, ela antecipa o momento do dolo. E aqui eu vou ser cirúrgico para que não haja dúvidas, muito direto, claro e objetivo, como sempre estou com vocês. Antecipa-se o momento da consciência, do dolo, para o momento da ingestão da bebida alcoólica. Então, Roberval e Alexandre, eu analiso o dolo do agente que está embriagado não no momento em que ele praticou a conduta criminosa, porque seria impossível. Se ele estava embriagado, não tinha consciência. Eu vou antecipar, eu vou olhar lá para a causa daquilo. Qual foi a causa? A ingestão da substância alcoólica ou de efeitos análogos. Então a ação foi livre na causa. Actio libera in causa. Então eu afirmo que ele agiu com dolo sim, só que o dolo será antecipado lá para o momento do início da ingestão de bebida alcoólica. Então essa teoria, ela não busca explicar onde está o dolo. Ela não busca explicar, olha, embora esteja embriagado, pesquisas demonstram que, a filosofia não. Ela não vem explicar, ela vem resolver. Ela vem colocar uma pá de cal na dúvida, tá bem? Ela não vem dizer por A ou B, por A mais B, por que tem dolo, por que não tem dolo. Ela vem para colocar um pingo no i. Tem dolo sim, eu antecipo, a ação foi livre na causa e resolveu. Isso é o que preconiza a teoria em linhas gerais, tá bem? Só que, depois pega na reprise, tá, Vitor? Para não repetir. Só que, na embriaguez de negócio de caso fortuito, o agente, ele não tem consciência de que está a embriagar-se. Nas demais embriaguezes, quais sejam a embriaguez voluntária, culposa, pré-ordenada, ele se coloca voluntariamente ou sem querer na posição de embriagado. Então, a ação foi livre na causa. Na embriaguez que decorre de caso fortuito ou força maior, ele não tem a consciência que está ficando embriagado. Mas não é aquele exemplo que mais desacredita do que ilustra do camarada que está andando num alambique, escorrega, cai num tonel de cachaça, não. Simplesmente eu coloco bebida alcoólica na sua comida, em doses pequenas, de forma a você não perceber que está ingerindo bebida alcoólica. Então você começa a ingerir sem perceber e vê-se embriagado. Ou então eu constranjo você com arma de fogo, beba essa garrafa de vodka, senão eu te mato. Caso fortuito ou força maior. Nesse caso, por que a actio libera in causa, Roberval, não se aplica? E mesmo assim,
exclui-se a responsabilidade penal, porque falta voluntariedade ao agente. Mas, Gabriel, voluntariedade de quê? De praticar o crime? Não. Voluntariedade de ingerir bebida alcoólica como nas demais espécies de embriaguez. Tá bem? E aí, Alexandre de Belém, a sua pergunta já está basicamente respondida. Ela é compatível com o dolo? Alexandre, foi o que eu falei para você, amigo. Na verdade, não é uma questão de compatibilidade. Ela vem para resolver o problema posto no dolo. Quer dizer, não resolve, né? Ela vem para justificar, muito mais, deixa eu ser mais claro, ela vem para justificar a responsabilidade penal, a possibilidade de se atribuir o crime ao agente, tá bem? Então as perguntas do pessoal que mandou estão respondidas, perguntas muito legais, vocês estão de parabéns. Eu quero saber agora, encerrei as perguntas do pessoal que faz o curso online, agora o pessoal que não faz o curso, mas está aqui comigo, me dando prazer. Quais são as perguntas? Gabriel, não compreendo. É Humberto que está aí? É Humberto. A embriaguez culposa. Humberto, a embriaguez culposa é aquela em que o agente está ele está ingerindo bebida alcoólica, mas não quer ficar embriagado. Você vai diferenciá-la quando você analisá-la com a voluntária. Porque, olha só, deixa eu ver se eu pego aqui. Deixa eu ver se eu boto aqui um slide para vocês. Espera aí, olha aqui, ó. Cadê o slide? Olha aqui, Humberto. Eu vou colocar para vocês aqui as espécies de embriaguez. Embriaguezes. Olha lá. Para os corações aí, pessoal, para não tampar. Olha lá, espécies. Voluntária, culposa, pré-ordenada. Se você... Deixa eu pegar aqui uma caneta, um lápis. Ô, Humberto, presta atenção. Se você, ao diferenciar a voluntária da culposa, fica fácil. Por quê? Olha o que o nome sugere, voluntária. A embriaguez voluntária é aquela na qual, Humberto, o agente voluntariamente se coloca em estado de embriaguez. Eu vou beber até cair. Eu vou encher a lata. Como é que vocês falam? Vou ficar chapadão na boca do palhaço. Essas coisas que vocês falam, né? Vou beber até cair. Você voluntariamente... Isso. Não, em todas ele bebe porque quer, Rafael. Mas aqui, mesmo na causa fortuita força maior. Mas aqui, o agente bebe e ele quer se embriagar. Eu vou ficar bêbado embriagado. Ele voluntariamente, como o nome sugere, coloca-se em estado de embriaguez. E na culposa? Na culposa, ele não tem a intenção. É quando você sai para beber com seus amigos, o papo tá bom na mesa do bar, você vai bebendo sem querer embriagar-se e quando você vê, já está começando a ficar meio bêbado, meio tonto, sabe que é hora de parar. Você atingiu um estado de embriaguez. Ainda não, mas pode atingir. Mas você chegou até lá de forma não intencional. Você viu-se no estado de embriaguez, mas você não se colocou voluntariamente, tá bem? Deixa eu ver se eu me acertei com o Humberto. Ficar bêbado. Alguém perguntou aí, eu sei que é o corretor, alguém perguntou, a embriaguez é a embriaguez patológica. A embriaguez patológica, a embriaguez patológica, ela, como o nome sugere, é uma espécie de patologia. O ébrio patológico, o agente que está embriagado e decorre de embriaguez patológica, o tratamento conferido a ele é o alcoólatra. Mariana, é o alcoólatra? Pode ser, porque, na verdade, é um pouco mais que o alcoólatra. Porque, normalmente, a embriaguez patológica, ela ocorre, é uma doença, tá? Ela ocorre muito com pessoas predispostas. Normalmente isso acontece com filhos de alcoólatras e pode acontecer que o alcoólatra seja realmente
a questão da patologia. Em regra, é alcoólatra? É. Só que eu quero que você entenda que é muito mais que ser alcoólatra, é tratado como uma doença. O alcoólatra é aquele cara que bebe e tal, mas a embriaguez patológica é tratada como doença e o agente, ele é equiparado ao inimputável pelo critério biopsicológico, ao doente mental. E por isso que a patológica é a segunda embriaguez que exclui a responsabilidade penal. E ela está aqui, olha, artigo 28, parágrafo 1º. Não. O parágrafo 1º traz a caso fortuito ou força maior. A patológica não está prevista, mas o tratamento dado ao agente é o lado 26, tá bem? Isso, Felipe Tenório. Vamos lá, pessoal, mais perguntas. Vamos lá, mais perguntas. Opa, deu uma tremedeira aí aqui no coisa da câmera. Desculpa, vou botar o código ali e esbarrei. Mais perguntas, vamos lá, mais perguntas. Quer dizer, virou... O tema era imputabilidade e virou embriaguez, né? Vamos lá. Vamos lá. Patologias não têm consciência, vontade para escalar. Na patológica, o agente, ele até pode ter consciência, mas o que leva ele ao estado de embriaguez é justamente a patologia, tá bom? Mais perguntas? Vamos lá, temos 9 minutos, aproveitem. Vamos lá. Na verdade, Mariana, aqui a lei fala não só de álcool, mas fala álcool ou substância de efeitos análogos, tá bem? Então pode acontecer que uma substância química, um remédio, também possa gerar, tá? Embriagar-se pode ser outras drogas, que eu acabei de falar. A lei fala, artigo 28, parágrafo 1º, é claro, 28, inciso 2, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Mais perguntas, vamos lá. Por nada. Sobre embriaguez, sobre imputabilidade. Qual é? O tema de hoje é imputabilidade. Iago, um dia eu falarei sobre a de proibição. Qual é a diferença? Olha, quer a pergunta boa de prova oral? Qual é a pergunta boba, mas é aí que você pontua. Vejam, a emoção e a paixão, diz o Código Penal, artigo 28, inciso 1, não excluem a imputabilidade penal. E aí, meus amigos, eu já vi isso acontecer muito em prova oral. A pergunta é assim, tá na prova oral, doutora, qual a diferença entre a emoção e a paixão? Alguém aqui sabe qual é a diferença entre emoção e paixão? Vamos lá, todo mundo respondam. Qual a diferença? Não sabem? Olha, a gente sabe que uma é passageira e a outra é temporária. Mas qual é qual? Qual é qual? Qual é a passageira e qual é a temporária? Paixão é duradoura. Emoção é passageira? A paixão é permanente, mas não está... Felipe Tenório olha lá. A diferença é, a paixão é duradoura e a emoção é passageira. A diferença aqui tem que ser posta, Lucas, não em termos de intensidade, mas em termos de critério temporal. A paixão é duradoura, a emoção é passageira. E agora, o arroubo momentâneo, né, que a filosofia fala, né? Mó barato. E agora eu vou te provar que é verdade, que a emoção realmente é passageira. A emoção que não exclui a imputabilidade penal, ela é passageira e a lei diz isso. Poxa, Gabriel, eu já revirei o Código Penal de cabo a rabo e nunca vi isso escrito. Calma. Eu falei que o Código Penal diz isso, entretanto, não expressamente. Abra o seu Código Penal no artigo 121 e eu vou te mostrar que o Código Penal diz implicitamente que a emoção é passageira. Pô, Gabriel, nunca vi isso. Você vai ver agora comigo, aqui no Periscope. Vamos lá.
Abra aí o Código Penal, artigo 121. O artigo 121 do Código Penal, ele traz as hipóteses de privilégio. Matar alguém por motivo de relevante valor moral, ou por motivo de relevante valor social, ou, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, estando o agente, peguei a redação correta aqui, ó, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Gabriel, não vi. Vai ver agora. O homicídio é privilegiado se o agente, no momento da conduta, estiver dominado por violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Então a vítima provoca o agente. Obrigado, Carlos, pelo elogio. A vítima provoca o agente. Naquele momento, logo em seguida à provocação, o agente é tomado naquele momento por uma emoção violenta que lhe faz perder o autocontrole de seus atos. Então, naquele momento, naquele exato momento em que o agente que matou a vítima, vou repetir, naquele exato momento que o agente matou a vítima, que o A matou o B provocou o A justamente, logo em seguida da provocação, o A foi tomado por aquele sentimento passageiro, uma emoção violenta. E foi justamente aquela emoção violenta que lhe dominou, que lhe retirou o autocontrole dos seus atos e ele matou o B. Por isso que a lei fala, logo em seguida, a injusta provocação. Se é verdade que em direito penal a gente analisa fato, a gente está analisando um fato naquele momento da conduta do agente. Ele foi dominado por uma violenta emoção. Ele não passa a vida inteira emocionado. Não. Naquele momento em que ele sofreu uma provocação injusta, ele foi dominado por uma emoção violenta. Matou a vítima. Depois aquela violenta emoção que lhe tomou os sentidos, passou. Perceberam? Por isso que a emoção é passageira e a paixão é duradoura. Gabriel, essa provocação da vítima pode ser física, pode ser verbal. E aí, deixa eu ver quem perguntou. Eu vou falar uma coisa legal aqui agora. Repete aí você que perguntou, qual é o seu nome? A tua pergunta oportuniza uma questão muito boa também. Perdi, desculpa. Fala aí você de novo, perguntou. Pode ser física, pode ser verbal. Um cuidado. O que vai ensejar, deixa eu ser bem claro com vocês, e cirúrgico. O que vai ensejar o homicídio privilegiado é a injusta provocação. E aí você não pode confundir a injusta provocação com a injusta agressão. Injusta provocação, injusta agressão. Você me provoca injustamente. Eu sofro uma injusta provocação e te mato. Dominado por violenta emoção. Homicídio privilegiado. Eu sofro uma injusta agressão. Se é uma injusta agressão, não estou mais em provocação, estou em agressão. Se é injusta agressão e eu revido e mato você ou te lesiono com meios necessários e moderados, a hipótese é de legítima defesa, exclui-se a ilicitude. Viu? Então a injusta provocação pode gerar um crime de homicídio privilegiado, tem condenação, tem aplicação de pena com a pena reduzida. De outro giro, a injusta agressão, ela vai ensejar um instituto da legítima defesa, causa que exclui a ilicitude, não tem crime, não tem condenação, não tem aplicação de pena, nenhum agente futuramente, se praticar outro delito, será tido por reincidente. Ok? Senhores, o tempo esgotou-se. Foi um prazer estar com vocês aqui. Na semana que vem, seguiremos com outro tema aqui no Periscope, da parte geral. Eu fico feliz com as perguntas de vocês, porque só tem dúvida quem estuda. Humberto,
Obrigado, sempre presente. Um abraço, Humberto, Carol, né? Felipe Tenório também, Mariana Demétrio. Eu vejo vocês lá no meu Instagram. Pessoal, quem tiver interesse, siga-me no Instagram, procure no Facebook, Gabriel Habib, tá bem? Que eu sempre coloco lá dicas, postagens e tudo mais, tá? Obrigado pela companhia, um abraço, bons estudos a todos. E amanhã, não percam um aviso importante. Essa semana está ocorrendo no curso Fórum a Semana Jurídica, tá bem? E que os professores das matérias, eles vão analisar o que há de mais atual na jurisprudência, os informativos do STF-STJ. A Semana Jurídica precede a turma de carreira jurídica do curso Fórum, turma essa na qual eu dou a parte geral. E eu queria convidar vocês para assistirem amanhã a minha aula na Semana Jurídica de 8 às 10 da manhã. Onde? No www.cursoforum.com.br. Se você se cadastrar até o dia... Hoje está em tempo ainda, é gratuito. Você se cadastra, assiste gratuitamente, tá bem? As aulas, e amanhã, de 8 às 10, eu terei um prazer enorme em tratar com vocês os informativos do STF-STJ. Um abraço, até amanhã e tchau.